Esse aqui é o preço do GPT-4. Esse aqui é o preço do Claude. Esse do Gemini, esse do Grok, do Perplexity. Lately I've realized that what goes around comes back around. What goes around comes back around. You should never have to make excuses for his behavior towards you, the one he loses. I know they seem to understand now, but they will never change, no matter how hard you try. Hey, don't call me up, I know you know what you did, so I'm turning the radio up. Don't wanna hear it's too late for apologize. Lately I've realized that what goes around comes back around. What goes around comes back around. Looks so pretty on the outside, got the eyes of an innocent one. You can never tell at the first glance, they'll never save the lessons for you. Hey, don't call me up, I know you know what you did, so I'm turning the radio. Uma excelente noite a todos, é um prazer, uma honra, mais uma noite aqui com vocês. Você que está nos vendo no YouTube, um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai estar nos vendo. É com muita satisfação, muita honra, né, que nós falamos hoje desse negócio maravilhoso, um negócio que realmente está vindo para levar as pessoas uma oportunidade real de mudança de vida. Isso é o mais legal do nosso negócio, é poder falar com brilho nos olhos, que você está diante de uma oportunidade real de mudança de vida. E é muito interessante simplesmente quando nós começamos, né? A gente gosta de colocar esses vídeos, nós gostamos de fazer com que você possa sonhar um pouco, você olhar um pouco, né? Casas, carros interessantes, carros tão bonitos, tão atrativos. E aí é uma coisa muito importante que nós temos que fazer sempre. E isso é uma coisa que nós temos que fazer sempre. É uma reflexão em nossa vida. E a reflexão é, o que você busca hoje para a sua vida? Muitas pessoas buscam em ter o carro dos sonhos, outras pessoas buscam em ter a casa dos sonhos, outras pessoas sonham em ter a liberdade financeira. Mas independente da sua busca, sempre você vai ter 3 opções. E a primeira opção é um emprego, onde você vai trabalhar num sistema 40-40-40. Você vai trabalhar 40 horas por semana durante 40 anos para se aposentar com 40% daquilo que já não era suficiente. Todo o seu sonho é almejar, assim como desse vídeo, né? Casas maravilhosas, carros, liberdade financeira, viagem com a família. Hoje, num trabalho comum, fica um pouco mais difícil. A sua segunda opção é você ter o seu próprio negócio. Para você ter seu próprio negócio hoje, você precisa primeiro de um alto investimento inicial. Você tem que ter um capital de giro mensal para poder o seu negócio ele pegar a rampagem, você conseguir, né, fazer o negócio acontecer. E você também tem que ter uma expertise muito grande, porque senão você vai virar estatística que mais de 80% das empresas que abrem em 90 dias, elas estão fechando. E a terceira opção é você fazer parte do MRP Mob, que é muito interessante, que é uma mobilidade que te enriquece e uma oportunidade acessível a todos. Isso é muito interessante frisar. MRP Mob
É uma mobilidade que te enriquece e uma oportunidade acessível a todos. Mas antes de falar do nosso aplicativo, vamos falar um pouco sobre o mercado de aplicativos de mobilidade, que em 2024, o mercado global movimentou 100 bilhões de dólares e no Brasil, 10 bilhões. Vocês estão diante de uma oportunidade que está em constante crescimento. Constante crescimento. Mas como funciona o aplicativo de mobilidade? Como que o aplicativo de mobilidade consegue faturar tantos bilhões? E é uma coisa muito interessante de se entender. Nós somos intermediários, que conectamos os motoristas com os passageiros e cobramos uma taxa no final da corrida. Mas, na verdade, o verdadeiro investidor, o verdadeiro empreendedor, o verdadeiro trabalhador, o dono de todo o material, quem banca a corrida é o motorista. O motorista quem banca a corrida. E quem paga essa corrida é o passageiro. E o que nós fazemos? Só unimos um com o outro. Então você está diante hoje da MRP Mob, a mobilidade que te enriquece. Mas como funciona esse aplicativo? Primeiro, você vai receber um link e você vai ser direcionado ou para a Play Store ou para a Apple Store e você vai baixar o aplicativo. Quando você baixa o aplicativo, aí você vai escolher, né? Se você quer baixar o aplicativo no modelo passageiro ou no modelo motorista. E aí, quando você baixa o aplicativo, você tem um link individual, de cada um tem o seu link. E aí, o segundo passo é você convidar os seus amigos com o seu link, mandar para eles baixarem também. E o terceiro passo, você começa a ganhar dinheiro. Simples assim. Você vai entrar no mundo da mobilidade e começar a lucrar. E quais são as vantagens exclusivas hoje da MRP Mob? Primeira vantagem, 100% gratuito. Mas quando nós olhamos para essa vantagem, 100% gratuito, qual a diferença que tem das nossas concorrentes? Hoje, nenhum aplicativo de mobilidade ele é pago. Todo aplicativo de mobilidade ele é 100% gratuito. Então, é uma vantagem interessante, mas não é nada que se destaque hoje dentro do mercado. Quando nós falamos de taxas competitivas, realmente hoje as nossas taxas elas são muito competitivas, tanto para os motoristas quanto para os passageiros. Isso é muito importante, mas também é algo que nós tínhamos que ter taxas competitivas para poder brigar com os nossos concorrentes. Então não deixa de ser algo tão exclusivo, né? Agora, o terceiro ponto, isso aqui é algo exclusivo. Você tem a oportunidade de ter uma renda passiva. Você vai ganhar dinheiro 24 horas por dia, 7 dias da semana. Por que disso? Porque o aplicativo de mobilidade, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana. E você está tendo a oportunidade de 100% gratuito ter uma participação nos lucros de um aplicativo que está vindo para poder ficar e para poder ganhar boa parte desse mercado bilionário no Brasil e no mundo. Mas como funciona o nosso modelo de receita? Assim como eu falei no começo, né? Todo aplicativo ganha com uma taxa final que é cobrada dos motoristas. E hoje nós cobramos 21% de cada corrida. Esse é o nosso lucro, dos quais 100% do nosso lucro, 45%, são divididos em 5 níveis. Então, olha só, você já sabe que o nosso aplicativo ele é 100% gratuito. 100% gratuito significa que você nunca você vai ter que R$1 para baixar o aplicativo e para manter o aplicativo. Só que o mais interessante é que vocês acompanharam que esse mercado que fatura bilhões, eles faturam bilhões cobrando uma taxa dos motoristas. E aí hoje você tem a oportunidade de participar desse lucro. Aonde? Na sua primeira geração, no seu primeiro nível. O que é a sua primeira geração? O que é o seu primeiro nível? Quando você baixa o seu aplicativo, você recebe um link, que é o seu link oficial de cadastro. Esse link, quando você manda para as pessoas, e as pessoas baixam o aplicativo, elas vão fazer parte do seu primeiro nível. E aí, todas as vezes que elas fizerem uma corrida, independente que seja num carro, num motorista que seja da sua rede ou não,
Independente. Todas as pessoas que foram indicadas diretamente pelo seu link, que fazem parte da sua primeira geração, do seu primeiro nível, todas as vezes que elas fizerem uma corrida, você vai ganhar 20% da lucratividade. E por que 20% dessa lucratividade? Porque nós cobramos 21% da corrida. Esse é o nosso lucro total. De 100% do nosso lucro, nós pegamos 45% desse lucro e dividimos em 5 níveis. Então, significa que esses 20% aqui que você está ganhando, o seu primeiro nível, é do lucro da empresa. Que você está recebendo um lucro de comissionamento tão somente por ter indicado o aplicativo. E o mais interessante é que essas pessoas que você dá através do seu link direto, todas elas têm o link direto delas. E todas elas, consequentemente, vão indicar pessoas com o link individual delas para poder fazer parte do primeiro nível delas. E essas pessoas vão fazer parte do seu segundo nível, onde no seu segundo nível você ganha 10% da lucratividade dessa corrida. E isso é incrível, porque você está tendo uma oportunidade de ter participação de lucros tão somente por indicar num mercado que ele é bilionário. Só que ele não para na sua segunda geração. Na terceira, na quarta e até a quinta geração, você ganha 5% de todas as corridas, independente do horário, independente do valor. Mas quando nós paramos para olhar para esse mercado, nós temos que pensar primeiro nas vantagens para os motoristas. Por que nós temos que pensar primeiro na vantagem para os motoristas? E aqui está a nossa grande estratégia de marketing. Hoje, quando nós olhamos para esse mercado de mobilidade, e as nossas concorrentes olham para os motoristas, a visão que todo mundo tem é que os motoristas dependem dos aplicativos. Mas, na verdade, é totalmente ao contrário. Hoje são os aplicativos que dependem dos motoristas. Só que os motoristas, eles ainda não sabem disso. Na verdade, eles não sabem disso. Até hoje, não apareceu nenhum aplicativo que convidasse os motoristas a serem sócios do aplicativo, e não para prestarem serviço para o aplicativo. E a grande vantagem hoje, na verdade, nós temos duas vantagens, e a primeira é para acabar com a maior reclamação de todos os motoristas em todas as plataformas, que é a taxa variável. Hoje os motoristas, eles pagam uma média de 23% até 45% nas corridas. Isso depende do horário, isso depende da distância, depende do local, mas é uma média de 23% até 45%. E o pior disso é que não existe uma transparência. O valor da corrida que aparece no aplicativo do motorista é diferente do valor do aplicativo que aparece do passageiro. E isso não existe uma transparência. E hoje, a nossa taxa ela é fixa, 21% em todo o território nacional, em todas as corridas, e a transparência 100%. O mesmo valor que vai aparecer lá do motorista vai aparecer para o passageiro. Então, isso é uma coisa que é uma das maiores reclamações dos motoristas, e nós estamos acabando com isso. Mas o mais importante hoje é a possibilidade de fidelizar todos os clientes dele, ganhando mesmo com o carro parado e conquistando a liberdade financeira e tempo para a família. E o porquê disso? Hoje, se você pega um aplicativo pela manhã para ir num dia qualquer, quando você voltar, porque todo mundo que vai volta, né? Quando você voltar, você não vai voltar com o mesmo motorista. E hoje, os motoristas eles fazem uma média de 30 a 40 corridas por dia. Dentro dessa média de 30 a 40 corridas por dia, sabendo que nem todas as corridas é uma pessoa só, tem corridas que são 3 pessoas, tem corridas que são 2 pessoas, então passa mais de 50 pessoas por dia no carro de um motorista de aplicativo. E essas pessoas que passaram, essas 50 pessoas que passaram hoje, quando for amanhã, todas elas já são clientes de potencial. Elas têm costume de usar o aplicativo. Só que amanhã elas não vão usar o carro do mesmo motorista. E esse motorista que pegou essas 50 pessoas hoje, amanhã, ele vai pegar 50 novos clientes. Então, todos os dias eles precisam renovar os seus clientes, mas ele não cria
uma renda recorrente. Agora, olha só que interessante. Imagina que o motorista, vamos fazer uma conta bem reduzida, que ele mande o link dele para baixar o aplicativo para 30 passageiros que entrar no carro dele. Então, ele vai ter lá o QR Code lá no encosto traseiro, onde ele vai comunicar o passageiro, né? O passageiro vai entrar, ele vai comunicar que agora está saindo um novo aplicativo, que valoriza muito mais a classe dos motoristas, que foi feito para eles, inclusive. Todos os motoristas vão aderir. Então, ele vai comunicar o passageiro e vai falar que também é uma vantagem para o passageiro, porque, além de ter taxas competitivas, o passageiro vai mandar esse link para os parentes, para os amigos, e todas as vezes que os parentes, amigos, empreendedores, ou até amigos motoristas que fizerem o uso desse aplicativo, eles também vão ganhar. E aí, olha só que interessante. No primeiro dia, esse motorista ele vai ter cadastrado 30 passageiros. Em 10 dias, 300. Em 20 dias, 600. Em 30 dias, 900 passageiros, 900 clientes que já usam o aplicativo. Já usa pelo menos 2 vezes por mês. E esses 900 passageiros, todas as vezes que eles usarem o aplicativo, esse motorista vai ganhar 20% de todas as corridas. 20% de todas as corridas. Mas o mais interessante é quando nós olhamos para a vantagem para os passageiros, que aí entra passageiro e entra também quem é empreendedor. Por quê? Primeira vantagem, preço acessível, normal, né? Hoje tem que ter uma concorrência, então os preços têm que ser acessíveis, porque senão quem paga a corrida, né? Porque quem banca é o motorista, quem paga é o passageiro. Nós somos apenas intermediários. Então, hoje, para o passageiro, preços acessíveis é uma coisa que obrigatoriamente nós teríamos que ter. Outra coisa é a segurança garantida. E isso é uma coisa que é obrigatoriedade para todos os aplicativos. Para você rodar no aplicativo, você tem que estar dentro dos padrões e normas de segurança exigidos pelo nosso país. Mas a grande vantagem é ganhar dinheiro divulgando. E olha só que interessante. Imagina se você é um passageiro, se você é um empreendedor ou se você é um motorista também. Olha só que interessante. Imagina que você cadastre 10 motoristas no seu primeiro nível. 10 motoristas. Nós sabemos que cada motorista vai cadastrar uma média de 30 passageiros por dia. Então, significa que já no seu primeiro dia, você vai ter 300 passageiros cadastrados. Em 10 dias, 3.000 passageiros. Em 20 dias, 6.000 passageiros. Em 30 dias, 9.000 passageiros. 9.000 clientes. 9.000 pessoas que todas as vezes que eles usarem o aplicativo, você vai ganhar 10% de todas as corridas. 10% de todas as corridas. Só que o mais incrível nessa matemática é uma ciência exata, mais incrível que isso é em 30 dias. E nós estamos reduzindo e muito. Porque se o motorista hoje faz 30, 40 viagens por dia, passa mais de 60 pessoas por dia, nós estamos fazendo uma média de 30 pessoas por dia. Então, olha só que coisa incrível, que se você cadastra hoje 10 motoristas em 30 dias, você tem 9.000 pessoas na sua segunda geração. 9.000 pessoas. Se cada uma trouxer 3 pessoas, você já vai ter 27.000 pessoas na sua terceira geração. Só que o mais assustador diante disso, e é assustador mesmo, é que nós temos uma simulação de ganho, onde essa simulação de ganho, veja bem, você indicou no seu primeiro nível 20 pessoas comum. O que são 20 pessoas comum? São 20 pessoas que não são motoristas, que não são empreendedoras, são 20 pessoas comum que vão usar o aplicativo. A partir daí, essas 20 pessoas vão mandar só para 10 pessoas. Só para 10 pessoas e nunca mais para ninguém. E essa duplicação vai até a 5ª geração. Então, cada pessoa, você convidou apenas 20, então esqueça essa matemática, tá? Esqueça essa matemática aqui, que um motorista cadastra 900 pessoas em um mês. Esqueça essa matemática aqui, que se você tiver 10 motoristas, você vai ter 9.000 pessoas em apenas 30 dias. Mas foque aqui nessa simulação. Você convidou 20 pessoas,
essas pessoas, cada uma vai convidar 10, e isso vai até o 5º nível. E aí, olha só que interessante, todas essas pessoas só fizeram uma corrida apenas. Nós sabemos que não tem como fazer uma corrida só, né? Porque se você foi, você tem que voltar. Mas vamos colocar que essa pessoa fez apenas uma corrida, e essa corrida é no valor de R$10. Você vai ganhar R$22.250,40. Matemática é uma ciência exata. Então aqui a gente não está falando nada de sensacionalismo para poder motivar vocês, pelo contrário, né? Reclamo que eu sou muito frio para falar sobre esse negócio. Mas nós temos que ter frieza para poder entender. Por quê? Nós estamos falando de uma corrida apenas de R$10. Só que quem vai volta. Então, no mínimo aqui seria R$44 mil. R$44 mil. Só que o mais interessante é que as nossas corridas, elas não são de R$10. São de 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, R$150. Nós temos 14 categorias. Além do carro, nós estamos falando de carro, mas nós temos moto, nós temos entrega, nós temos frete, guincho, táxi, bike, elas e elas, viagem, rural, pet, compartilhado, executivo e supermercado. Então, olha só que interessante, a nossa comunidade ela cresce a cada segundo. E aí, nós começamos a cadastrar quem? Caminhões de frete, guinchos, máquinas rurais. E aí, olha só que interessante, quando alguém, por exemplo, pede uma colhedeira, uma máquina rural que é pago por hora, que vai ser R$1.500, R$2.000, ou então um guincho que seja 300, 400, um frete de 200, 300, um pet de R$150. Olha só que interessante, quando nós olhamos para essa simulação de apenas 10. E aí nós olhamos para 14 categorias. E aí, qual que é a visão hoje da MRP Mob? É levar as pessoas uma oportunidade real de mudança de vida, impactando positivamente a economia brasileira e criando parcerias duradouras. Mas isso é muito importante de nós entendermos toda essa questão e olhar hoje para a MRP Mob, olhar hoje para essa oportunidade. E o mais importante é entender o porquê disso. O porquê disso? Por que que hoje nós decidimos simplesmente decidimos dividir nossa lucratividade com vocês? Porque é só fazer uma matemática. De 100% do nosso lucro, 45% nós entregamos para vocês. Então significa que se nós fizermos R$100 milhões, 45 milhões é dividido em toda a nossa rede. E agora que precisa vir o entendimento do nosso negócio. Todo aplicativo de mobilidade, ele tem duas fases de investimento. Primeira fase de investimento é antes do aplicativo estar pronto. Por quê? É necessário você fazer um investimento em cima de toda a parte jurídica, a parte contábil, montar um corporativo. É necessário você estar dentro de todos os quinais, você ter um plano de ação. Então, é necessário você contratar a plataforma, é necessário você ter uma equipe de TI, é necessário você ter API de integração, e é necessário você ter uma trajetória. Por exemplo, quando que esse projeto começou? Em setembro do ano passado. Então, não é um projeto que nós estamos começando agora e vocês estão chegando no pré-lançamento, não. Esse projeto ele foi muito bem pensado no finalzinho de setembro, começo de outubro. E nós chegamos na primeira fase, onde a primeira fase é o quê? O aplicativo 100% funcional. Hoje nós somos uma empresa que temos o corporativo, toda a parte jurídica estabilizada, toda a parte contábil estabilizada. Hoje o nosso grupo é um grupo muito forte de investidor. Então toda a primeira fase do investimento, ela já foi concluída. E aí na segunda fase do investimento, lembra quando nós começamos a falar primeiro do tamanho do mercado e como uma empresa de mobilidade ganha dinheiro? Quando é a segunda fase do investimento, que é o marketing, aqui que está a grande verdade, se vamos dar certo ou se todo o dinheiro que nós investimos vai por água abaixo. Por quê? É necessário fazer com que, primeiro, os motoristas aderem ao nosso aplicativo.
Porque os motoristas são o dono do mercado. Nós somos intermediários, nós não somos ninguém dentro desse mercado. A verdade é essa. Hoje o investidor é o motorista, o empreendedor é o motorista, o dono do carro é o motorista, o dono da gasolina é o motorista, a mão de obra é o motorista. Então a nossa estratégia de marketing, primeiro, foi chamar os motoristas para ser sócio da gente. Ser sócio como? Fidelizando todos os passageiros deles. Então hoje o motorista ele tem a oportunidade de criar uma renda recorrente, uma renda tão extraordinária que ele vai ceder para uma pessoa, um novo motorista. E a gente faz a economia girar. Só que quando nós dividimos em 5 níveis, isso faz com que tantos os motoristas, tantos os passageiros, quanto você, empreendedor, tenha a oportunidade de ser dono de um aplicativo de mobilidade e criar uma rede de usuários entre motoristas e passageiros, aonde você vai ganhar dinheiro dormindo. Porque quando você tem uma rede de usuários, é dia e noite pessoas usando o aplicativo. Dias e noites pessoas usando o aplicativo. E a maior vantagem de tudo isso é que essa nossa estratégia de marketing faz com que esses 45% que a gente distribua com vocês, faz com que vocês aderem ao nosso aplicativo. Os motoristas, não tem sentido hoje para o motorista ele não trabalhar com o nosso aplicativo. E aí não tem sentido o passageiro, porque os motoristas podem monopolizar o mercado e falar, ó, nós só vamos atender aqui. Só que o passageiro ele começa a ganhar dinheiro. Só que você que é empreendedor, você vê a oportunidade de empreender com quanto? Nenhum real. Zero. Porque todo investimento nós já fizemos. E essa é a nossa estratégia de marketing. E hoje nós temos a honra de ter o nosso fundador, Ed Carlos, e ele vai ter uma propriedade muito melhor para poder falar sobre tudo isso. Então, seja muito bem-vindo, Ed Carlos. E como sempre, né? Como sempre, eu tenho que te agradecer muito. Sou muito grato a Deus por ter conhecido você, para fazer parte desse momento. Esse momento em que nós estamos com algo que realmente vai impactar todo o país e a vida de milhares, se não milhões de pessoas em todo o nosso país. Então é uma honra com vocês. Ed Carlos Rocha, nosso fundador do Grupo MRP. Fala, Fábio Lopes. A honra é toda minha. Eu que sou honrado por ter vocês aqui, entendeu, conosco. Fábio, a nossa live hoje, ela bateu recorde, tá? Nós estamos também ao vivo no canal do YouTube, viu, gente? Ao vivo no canal do YouTube. E tem muita gente no canal e tem muita gente aqui também, tá? Muita gente no canal e muita gente aqui. Pessoal, na realidade é o seguinte, toda a proposta, tá? Maravilhosa que vocês viram estampada até agora, ela vem para trazer para cada um de nós a melhor oportunidade de nossas vidas. Talvez eu não sei por onde vocês já percorreram aí, talvez essa jornada da vida, para conseguir conquistar algo que de fato pudesse ser um divisor de águas na vida. E muitas oportunidades talvez até vieram, mas não somaram com tanta força quanto a que nós estamos agora entregando para você. Como o próprio Fábio Lopes falou, tá? Eu sou muito até suspeito em dizer, mas desde setembro agora de 2024, que a gente está trabalhando minuciosamente em cada detalhe de tudo que lhes foi apresentado aqui. E eu posso dizer para vocês ainda, sem medo de errar, que graças a Deus, tá? Não a mim, que às vezes o pessoal fala assim, nossa, que sorte, hein, Ed Carlos? Não, nunca foi sorte, pessoal. Sempre foi Deus orientando, norteando, mostrando o caminho e arregimentando tudo isso, todo esse projeto maravilhoso que temos acesso hoje, tá? Outra coisa importante para mim falar para vocês é que o nível de procura está muito grande mesmo. Os nossos telefones não param. Acredito que logo, logo o nosso corporativo na área de comunicação, que é o nosso pessoal de atendimento de suporte já vai ter que entrar em ação. Por quê? Assim, quando a gente começar a startar realmente, e lembrando, semana que vem vamos para fases finais dos testes do nosso aplicativo, tá? Já exatamente para poder direcionar ele para todo o território nacional, gente, para todo o território nacional. Eu creio muito que todos vocês que estão envolvidos inicialmente dentro desse projeto não vão se dar bem, já se deram bem, pela escolha que fizeram, tá? No mais, pessoal, tá aqui o nosso canal à disposição. Você que não pôde assistir, que teve alguma dúvida quanto aos números, volte de novo essa live, ela foi gravada, tá? E ela está sendo gravada. Volte de novo ela, assista quantas vezes você quiser. E procure também a pessoa que te indicou, tá bom? Essa live de hoje, essa reunião. Amanhã o Fábio Lopes estará aqui, inclusive, trazendo um treinamento bacana para vocês.
ensinando como o nosso modelo de negócio pode ajudar vocês a crescerem ainda mais, montar sua lista de contato. Muitas pessoas vieram até no meu privado, eu anotei aqui 3 perguntinhas que eu vou responder, tá? Rapidamente. E a primeira delas é: Ed Carlos, é verdade que existe mesmo um grupo VIP dentro do grupo MRP? Pessoal, é o seguinte, nós trabalhamos com uma transparência muito grande, a gente não é de inventar história, tá? Realmente tem um grupo VIP, certo? Esse grupo VIP são grupos que já são mentoreados por nós, que são alunos espalhados pelo Brasil inteiro, tá? Eles lá têm alguns níveis de vantagens, inclusive já tem um agregado junto conosco no nível de conhecimento, conseguir evoluir muito mais seus patamares em nível de escalabilidade no mercado, tá? Só que é um grupo fechado, pessoal. E aí a pergunta que eles fizeram, mas não tem como você abrir vagas para que novos entrem? Porque na última live, inclusive eu comentei que está fechado, viu, gente? Não tem como entrar mais ninguém lá agora, porque esses alunos que lá estão, eles estão terminando o termo do primeiro processo seletivo, certo? E aí nós vamos entrar agora no segundo. Quando entrarmos no segundo processo seletivo, aí qualquer pessoa que está aqui nessa sala também pode fazer parte. Porém, existem algumas regras, tá? Primeiro, para poder entrar lá, existe uma triagem. A gente faz uma triagem, faz uma entrevista com a pessoa, entendeu? Vai perguntar realmente qual que é a intenção dela em termos de mercado, se ela pretende crescer, evoluir como pessoa, se ela pretende realmente alcançar o patamar de ganhos mais elevados, se ela tem preparo, tá? Preparo tanto em capacitação como mental para poder aguentar um volume de dinheiro maior em sua vida. É isso que a gente quer preparar todos que estão aqui. Aí, inclusive, a pergunta aqui do Elton Dias. Ele falou: Oi, Carlos, mas quais são as regras? O pessoal fala só de 3. Então, só tem mais, tá? Só de 3 são as essenciais. A primeira delas, vai provar para a gente que você realmente pode fazer parte desse grupo, onde você vai poder triplicar o valor de ganho que você vai alcançar aqui no MRP Mob, na nossa mobilidade, tá? O primeiro deles, você tem que ter pelo menos 40 indicados, convidados seu para dentro da MRP Mob, entendeu? Aí você vai poder fazer parte da MRP Gold, que é onde estão os nossos alunos lá, certo? Certo, Ed Carlos? Então, eu tenho que ter 40 direto, sim. Quando você tiver os 40, significa que você já está dentro? Não, você vai ser enviado para dentro do grupo VIP do Telegram. Inclusive, já recomendo quem tiver essa intenção de vir para o grupo VIP do Telegram, já baixar o Telegram, porque é importante já ter o Telegram na data, tá? Porque o nosso grupo de triagem é Mônica Pugliese, Fábio Lopes, Martins de Martins e de Carlos Rocha e o Daniel Regis, tá? Esse é o grupo que vai fazer a triagem de cada um de vocês. Quando todo mundo preparado, podendo migrar para lá, a gente vai dar um prognóstico para vocês. Então, vocês vão saber a regra, elas são estabelecidas, aí vocês ganham o link e entram lá. Quando entrar lá, vocês vão participar de um workshop fechado, certo? Conosco, mostrando a viabilidade do seu crescimento exponencial lá, e como que em 3 meses você vai realmente poder bater o triplo daquilo que você já ganha na MRP Mob, certo? Simples assim. Pergunta, deixa eu ver aqui, José Augusto, de Carlos Rocha, pelo amor de Deus, quando que vai sair o link de cadastro, que eu já estou com um grupo de 102 pessoas. Muito bom, meu amigo. Olha só, gente, o que acontece? O link, ele só vai ser liberado quando tiver feito todos os testes minuciosamente dentro do nosso ecossistema, tá? Não vamos liberar antes, por quê? Podemos correr o risco de liberar e está faltando algum ajuste no aplicativo que não tenha sido feito com maior atenção. Por isso que eu mesmo decidi, tá, por conta própria, estar testando e validando o nosso aplicativo em cada detalhe. Ele tem que medir a quilometragem correta, tá? Tem que ter um medidor também. Se o link, vamos supor, o link do Denis, se o link dele realmente bateu certinho, a pessoa que ele cadastrou caiu no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível. Tem que bater. A leitura que é feita dessa bonificação, ela tem que ser correta, minuciosamente, no mínimo detalhe, o percentual que é passado de nível em nível. Então, tudo isso tem que estar 100%, pessoal, rodando. Não adianta a gente entrar para brincadeira. Até porque nós não construímos isso aqui por nada, tá? Construímos isso aqui para deixar um legado
para as próximas gerações. Olha que incrível. Então, fechando aqui com a última pergunta anônima. Essa é bacana, viu? Anônima. Edi Carlos, a partir do momento que eu estiver ganhando, deixa eu ver aqui, que eu estiver ganhando mais de 15 mil na empresa, eu preciso mudar de CPF para CNPJ? Pessoal, isso é um critério de escolha pessoal, tá? Vamos lá. Você começou a ganhar mais, o justo porque é assim, nós na nossa empresa, você como apenas uma pessoa de um ancião, você está aquém de entrar num panorama, tá? De entrar para empreendedorismo. Porque normalmente quase que ninguém no território nacional, poucas são as pessoas que ganham essa cifra que bate acima de 10, 15, 20 mil por mês. E aqui você vai ter essa possibilidade. Qual a nossa recomendação? Já que você vai ter que imprimir para a gente uma nota fiscal, tá? Ou prestação de serviço, que você é um divulgador nosso, independente, autônomo, a gente precisa prestar conta por que eu estou pagando esse valor para você. A nossa recomendação é que você abra pelo menos um MEI, entendeu? Pague seus impostos em dia para o governo, entendeu? Pague seus impostos em dia para o governo e a gente consiga te dar aí toda uma estrutura, entendeu? Contábil, para que você saiba realmente como trabalhar nesse formato dentro do nosso ecossistema. Você vai pagar o quê? Apenas as custas do seu imposto de renda, entendeu? Fazer suas declarações, porque cada um de nós temos essa responsabilidade de prestar conta com o governo, prestar conta com o leão, entendeu? Porque, afinal de contas, os impostos são pagos exatamente para poder trazer para a gente a viabilidade de poder viver nesse país de maneira amigável, né, com todos os termos legais de lei. Tá bom, gente? Então, pegando aqui a resposta do meu amigo, é obrigado? Não é obrigado. Porém, você vai ter que passar a emitir uma notinha fiscal. Mas isso não tem dificuldade. Você pode emitir ela tanto como pessoa física, porém, seria melhor você emitir como pessoa jurídica, porque você vai pagar um imposto um pouco mais reduzido, um imposto menor, entendeu? Te dando, assim, aí esse privilégio de você estar no mercado inserido como empreendedor, sem ter milhões de funcionários, milhares de funcionários, ter que pagar aquela gama de custos de vínculo empregatício com pessoas. Não, você é o nosso profissional, você é o nosso parceiro, é o nosso sócio associado dentro do sistema. Então, compete a você enxergar isso e querer fazer tudo da maneira mais legalizada possível, tá? Último recadinho aqui para fechar a nossa live de hoje, viu? Inclusive, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Estaremos sempre colocando conteúdos novos aqui. As nossas lives, quase que sempre estaremos gravando elas aqui. Outros vídeos que a gente vai estar soltando como tutorial para vocês empreenderem, também estará aqui no nosso canal, tá? Então, gente, eu tenho apenas uma preocupação. Não se percam em meio ao dinheiro, de verdade, tá? Tenham aquela prudência no coração, avaliar o impacto de cada decisão na vida de vocês, e entender que vocês estão no caminho certo, fazendo o que é correto, não tem nada desleal nem desonesto dentro do nosso trabalho, dentro da nossa plataforma, entendeu? Então, a gente está querendo levar para vocês hoje, nada mais, nada menos que a melhor oportunidade de suas vidas, assim como está sendo a nossa também, de ter o prazer e o privilégio de tê-los junto conosco aqui. Tá bom, gente? No mais, recomendo que vocês procurem a pessoa que te enviou esse vídeo, que te enviou o link para você assistir. Não sei em que horário, se de manhã, de tarde ou de noite, você vai estar acompanhando a gente aqui no canal do YouTube, mas que você faça bom uso. Inclusive, se você achou interessante, quer convidar alguém para dentro, para saber de todas essas novidades, procure, tá? E compartilhe o vídeo com quem você conhece, tá bom? Ative aqui o sininho da notificação. Fica conosco sempre. É um prazer enorme tê-los aqui sempre, tá bom? Esse é o nosso desejo mais sincero e puro no nosso coração. Fábio, despede do pessoal aí, por gentileza. Pessoal, vai ficar gravado e vocês podem compartilhar e assistir novamente esse vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Mais uma vez, muito obrigado a todos, muito obrigado a você do YouTube, obrigado a você que fez parte aqui da live, é sempre um prazer, uma honra. Aproveite esse pré-lançamento, eu sempre vou falar isso, para você poder mandar para as pessoas, para você cuidar do seu grupo, criar o seu grupo, mandar o seu link para o grupo, o máximo de pessoas que você puder, porque a qualquer momento,
pode estar tudo liberado. Eu quero chegar no final de uma live como essa e falar, pessoal, ó, no final dessa live o link está liberado. Então, aproveitem para poder criar o seu grupo, para poder chamar o máximo de pessoas possível, porque quando nós lançarmos, isso vai impactar o Brasil inteiro, e eu tenho certeza de que juntos nós vamos viver os melhores dias de nossas vidas. Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio Lopes, estamos juntos e rumo ao topo.